E para entender um pouco sobre o que mudou na economia neste primeiro ano de governo Michel Temer, nós já estamos aqui no estúdio do Sexto Andar, para a gente usar o telão aqui, e com alguns comparativos dos índices econômicos. O desafio continua sendo a retomada do emprego, a geração de postos de trabalho. Mas há índices que claramente trouxeram um alívio para a economia e, sobretudo, abriram a possibilidade de mais investimento externo, ou seja, de mais confiança no país para esse dinheiro vir aqui e vir, sobretudo, um setor produtivo que gera emprego, como obras de infraestrutura. A gente viu recentemente o leilão de aeroportos no Brasil, 4 aeroportos, todos os grupos estrangeiros que compraram a outorga para poder fazer investimento nesses aeroportos. Bom, vamos dar uma olhadinha aqui nos índices que a gente tem, e esse aqui talvez seja o mais notório para esses grupos terem investido dinheiro no país. O risco país, que caiu de 387 pontos há um ano, em 10 de maio de 2016, para 257 pontos no dia 10 de maio agora, deste ano. Esse risco país é exatamente aquilo que o investidor usa para saber se o país vai ter solvência. Solvência econômica e, evidentemente, se consegue politicamente se lidar. Se a gente olhar aqui, nós tínhamos lá atrás, um ano atrás, nós tínhamos um processo de impeachment que tinha acabado de acontecer, uma turbulência política gigantesca. Isso tudo foi superado, bastante superado. A situação é completamente diferente. E nós avançamos, sobretudo, em votação de algumas reformas, por exemplo, a PEC do teto, que passou pelo Congresso Nacional. O governo não pode gastar mais do que arrecada, ou seja, a lei de responsabilidade fiscal voltou a ter uma validade muito grande e interesse por parte do governo. O governo fez isso ficar muito claro para o investidor. O risco país caiu bastante. Ainda é alto? É, mas caiu muito, ou seja, voltou a ter um patamar mais razoável. Vamos dar uma olhadinha no próximo item aqui. A Selic, por exemplo, quando o risco país é alto, normalmente a taxa básica de juros, que é a taxa que o governo usa para pagar o investidor dos títulos que tem, a Selic é alta. O risco país caiu, a Selic também caiu. Caiu porque a inflação também cedeu, mas tudo está convergindo para baixo nesse momento. Olha, 14,25% era a taxa básica de juros lá atrás, um ano atrás. 11,25% agora, com expectativa de chegarmos até o final do ano, até dezembro, com taxa de juros de 1 dígito. O mercado está apostando, a gente falou outro dia aqui, inclusive nas previsões do Banco Central, dos economistas, naquela pesquisa do Boletim Fox, de 8,5%. Há quem aposte um pouquinho mais alto, 9%, mas muito mais baixo do que os 14%, baixo inclusive em relação aos 11,25%. Isso tudo, ou seja, risco país em queda, taxa básica de juros em queda. Aqui o governo, quando a taxa baixa, o governo se remunera do ponto de vista que economiza mais dinheiro porque paga menos para o investidor do título, porque o risco país é menor, ou seja, o investidor sabe que terá retorno ao comprar um título do país. O detalhe é quando ele não acha que vai ter retorno, o risco é maior, a taxa de juros tem que compensar. Normalmente o investimento financeiro é feito assim, maior risco, maior insegurança, maior retorno também, né? Pelo menos se por acaso pagar. A dívida pública, esse aqui cresceu, nós estamos vendo aqui, isso é de alguma forma resquício de 2016, 2015, da crise que ainda é muito grande. O governo ainda não consegue ter uma liquidez maior nas contas públicas, saltou de 2 trilhões e 880 bilhões para pouco mais de 3 trilhões, aqui nós estamos fazendo também a comparativa de um ano. Vamos dar uma olhadinha, a inflação, essa foi uma queda vertiginosa, saiu de 9,28% também, esse número aqui é anualizado, tá? Era essa inflação que tínhamos em abril de 2016, mas se a gente comparar nos 12 meses anteriores, ou seja, era uma inflação anualizada naquele momento, ou seja, a gente pega aqui também desde abril de 2015. Nessa daqui é abril de 2016 até abril de 2017. Vai de 9,28%, cai para 4,08%. É uma diferença gigantesca, essa é uma das grandes razões para a taxa Selic, a taxa básica de juros, ter caído também. Vamos lá, nós temos um outro índice aqui, a taxa de desemprego. Falava no início, esse é o grande problema ainda do país. A retomada do emprego que está sendo prevista para o segundo semestre e para o começo do ano que vem. Imagina-se que o país possa crescer 0,5%, um pouco menos até do que 0,5% nesse segundo semestre, neste ano, e para crescer 2,5% no ano que vem. O fato é que o crescimento de 0,5% nesse ano e 2,5% no ano que vem, se tudo isso se confirmar, não recupera o que teve de perda, que foi maior do que 3% no ano passado. Mas é uma mudança de paradigma, uma mudança de posição do governo, uma mudança de posição do país, ou seja, parou de cair e voltou a crescer. Isso aqui mostra a taxa de desemprego, quanto que ainda sofre.
Nós divulgamos recentemente os números do IBGE e ela ainda está crescendo. Ou seja, saiu de 10,9%, 13,7%. Os especialistas dizem que o emprego é a última coisa que é retomada. É a última coisa que cai quando o país começa a perder a atividade econômica, porque o empresário segura um pouco a demissão, até evidentemente ele saber que o cenário não é bom. E também aqui ele espera até o cenário melhorar muito para voltar a contratar. Portanto, nós estamos ainda com reflexos todos da crise de 2016, que foi terrível, o ano foi muito ruim. Vamos dar uma olhadinha. Saldo de postos de trabalho, isso aqui é a perda de postos definitivos de trabalho. O que a gente tem aqui caiu de 118, foi um ano tinha perdido 118, fechado postos de trabalho, ou seja, emprego, vaga na empresa. O que nós tivemos aqui é uma queda menor, mas ainda assim são dois números negativos, menos 63, ou seja, 63 de perda de postos de trabalho. Vamos dar uma olhadinha aqui na produção de veículos. Houve um avanço de 171 mil do ano passado, agora 191 mil em abril deste ano. O detalhe aqui é que a indústria, apesar de a gente ainda estar com um problema na economia no país, o consumo ainda é baixo e a taxa Selic em queda, mas os juros cobrados ao consumidor, esses são muito altos ainda. Nós temos um problema de crédito no país. E o problema de crédito não é problema de recurso. É o recurso custar muito caro na hora que você vai emprestar. Isso faz com que o consumo interno caia, o que de alguma forma impacta a inflação para baixo também. Mas a produção de veículos aumentou e a indústria está conseguindo aumentar porque está exportando. É exatamente isso que faz essa diferença no caso das montadoras que estão instaladas no país. Esse crescimento aconteceu apesar do momento ruim, mas não devido ao consumo interno, que até caiu na verdade. É a exportação que está fazendo a produção de veículos aumentar no país. Nós temos aqui a balança comercial. Esse dado também é muito interessante, ou seja, a gente voltou a negociar melhor, embora os críticos dizem que se houver mais acordos comerciais bilaterais do Brasil com outros países, o país tende a vender muito mais e a balança comercial fica até mais positiva. Claro que também, de alguma forma, o câmbio impacta a não se comprar muito do exterior, a importar menos e aí a balança comercial fica positiva. Por fim, nós temos aqui o índice de atividade econômica. O índice de atividade econômica do Banco Central, que cresceu olha, de 134 a 135, 134,77 para 135,42. Você se lembra que em abril houve um crescimento divulgado de 1,31% o número do Banco Central. É o que se chama de a prévia do PIB, o Banco Central nega, dizendo que não necessariamente é uma prévia do PIB, mas é um indicativo. E houve um crescimento, animou os mercados, houve uma certa euforia. Mas isso, de alguma forma, mostra como que o país está tentando se recuperar diante do que tinha um ano atrás. Tínhamos 134 pontos, foi para 135. Essa diferença, mais a prévia de um crescimento de 1,31% divulgado em abril, é que deu exatamente essa ideia de que passamos pelo pior, embora haja muito por fazer num momento de recuperação econômica. Isso tudo nesse comparativo de um ano atrás, quando começou o governo de Michel Temer, e agora, depois de um ano, hoje teve exatamente, você acompanhou agora há pouco a fala do próprio presidente, mas nós temos ainda muito trabalho para fazer. Os números mostram que há o desafio do desemprego, esse é gigantesco, as contas públicas, mas evidentemente há sinais claros aí de retomada. O risco país que caiu, isso é muito importante porque volta o investimento estrangeiro, a taxa básica de juros, porque faz com que o governo economize boa parte do recurso que paga nos juros, que paga evidentemente ao investidor dos seus títulos. Isso tudo dá uma ideia de retomada econômica que ainda é lenta, mas paramos de cair, isso é extremamente bom e começamos a subir lentamente. Bom, nós voltamos em instantes aqui no cenário econômico já com os números do mercado financeiro de hoje, sexta-feira. Daqui a pouco.